Pessoal, ontem eu postei lá os slides para vocês, tá? O material. Quem faltar no dia, eu até coloquei um aviso lá no mural, quem faltar, né, vai ter acesso depois ao material, e eu recomendo também vocês a fazerem as atividades, tá? Mesmo que faltem, façam em casa, deixam no caderno, tá? Porque a gente vai ver um jeito ali de eu dar uma nota de participação para vocês com todas as atividades dos dias, tá? Dos dias de aula, ok? Então tá, então vamos começar, que já está atrasado, né? Tá? Hoje a nossa aula é de cooperativismo, de número 3. Então, o que que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a história do associativismo e cooperativismo. Hoje a gente vai entender o que que é o associativismo, tá? Que tem diferença, né? De associação e cooperativa, ok? Então, pessoal, a gente vai ver o que é o associativismo, tá? O conceito dele, o que que é, tem o associativismo formal e informal, a gente vai ver esses dois tipos, tá? A gente vai ver os tipos de associações também que existem, e que o que que é a base do associativismo? É a união de pessoas, então a gente vai ver tudo isso nessa aula. Tá? Um exemplo para vocês. Tá? Tem um time de futebol lá do bairro e eles não têm dinheiro para comprar a camisa. Custa muito caro o jogo de camisa ali para o time. Então, o que que eles pensam? O que que eles fazem? Porque sozinho ninguém consegue pagar o jogo de camisa para a equipe ali, né? Então, eles pensam em criar um grêmio. É o Grêmio Esportivo do Esportivo do bairro. Eles fazem uma rifa, arrecadam um dinheiro, tá? Eles compram o uniforme e pagam a inscrição. Tudo isso através dessa rifa, que todos se juntaram, fizeram essa rifa para comprar o uniforme e pagar a inscrição. O que que vocês acham? Eles criaram uma empresa, na visão de vocês? Isso foi uma empresa que eles criaram? Ou eles só fizeram, eles só se juntaram com a intenção de resolver o problema, mas de não obter lucro? O que que vocês acham? É uma empresa ou não? O que vocês acham, pessoal? Eles fizeram um Grêmio lá para conseguir comprar o uniforme para o time, pagar a inscrição, enfim. Fizeram um Grêmio para conseguir fazer isso. Vocês acham que eles criaram uma empresa ou eles fizeram isso só para resolver o problema e sozinhos eles não iam conseguir? Só para resolver o problema? Mais alguém? Isso, pessoal. Então, o que que eles fizeram? O que que eles praticaram ali? Isso foi o associativismo. Tá? Essa é a base da associação, do associativismo. Eles não criaram uma empresa para obter lucro. Eles criaram um grupo para atingir o objetivo, né? Que era jogar o campeonato, comprar o jogo de camisa, pagar a inscrição. Então, isso quando é social, a parte social é o associativismo, ok? Então, ali, ó, o que que é o associativismo? Tá? É uma reunião de pessoas, formal ou informal, que ali eles têm objetivos, né? Que sozinhos eles não iriam alcançar. Uma pessoa só não conseguiria comprar o jogo de camisa, então eles se juntam para essa finalidade. Tá? Então, qual que é a base do associativismo? É a cooperação entre os associados e a solidariedade. Tá? O resultado é o fortalecimento do grupo, né? Ali que eles conseguem obter os objetivos deles, tá? Prof, está muito baixa a ligação, vocês estão escutando bem? É porque eu não estou falando muito alto. Na verdade, eu acho que está um pouquinho alto, mas não sei se é o nosso ou é o seu. Talvez seja o nosso. Acho que é o nosso. Eu estou até falando baixo aqui. Não, acho que é o nosso que está um pouco a mais. Ah, tá. Eu estou falando baixo que eu estou num lugar aberto, aí não quero falar muito alto. Tá ótimo, prof. Pode ir. Tá bom, então. Tá, então ali, ó, quais são os tipos de associativismo? Tá, quais são os tipos, assim, que vocês lembram, né? Pensando ali no bairro de vocês,
da comunidade. A gente tem os culturais ou esportivos, tá? Que são os clubes, os times de várzea e os grupos de dança. Exemplos, né? Que vocês conseguem ver ali na comunidade, né? Um time lá de um time pequeno que joga lá na várzea, então ali que eles se juntam para conseguir os benefícios para eles, tá? Aí nós temos também o associativismo religioso, que são as igrejas, os grupos de oração, os sociais, tá? Que são as ONGs, associações de proteção animal, Rotary, Lions. E o objetivo é o social, que é o bem-estar, lazer, tá? E é ajudar o próximo também. Sempre vai estar envolvido mais para caridade, para conseguir algum benefício em prol do grupo. Ali também, quais são os tipos de associativismo? Tem os sindicatos rurais, eles vão defender os produtores, associação de moradores, que isso é bem comum nos bairros, né? Cada bairro tem uma associação de moradores, eles vão defender ali os direitos dos moradores dos bairros, do próprio bairro. Tem os conselhos comunitários, e qual que é o objetivo, então? O objetivo é ter a voz política, né? E a defesa de direitos. É assegurar os direitos dos cidadãos. Então, pessoal, o que é o papel do técnico lá na prática mesmo, lá no campo, né? Ele vai estar na comunidade, ele vai precisar descobrir o que a comunidade precisa para cada tipo de problema, né? Se ele vai precisar de uma associação, para quê? Qual é o exemplo? Assim, o que ele pode ele dizer assim, isso aqui vai precisar de uma associação, em quais situações, né? Para estruturar a estrada, para melhorar a estrada, tá? Para organizar uma festa, às vezes, para obter algum prêmio, alguma coisa para a comunidade, né, para ter um benefício para a comunidade, para treinar produtores também. Então, ele vai ter essa capacidade de distinguir o que precisa ali no momento. Ou é uma associação ou é uma cooperativa. Então, ali, ó, geralmente se começa com uma associação. Depois vai caminhando, o grupo vai tendo outras necessidades, aí eles evoluem para uma cooperativa, tá? Para comercializar o produto deles, né? Que é para vender e comprar também. Então, geralmente começa com uma associação e depois evolui para uma cooperativa. Ali que eu falei para vocês, ó, tem dois tipos, né? O informal e o formal. Né? O que é o informal? É aquele lá, o exemplo do campo do futebol, do grupo de futebol, tá? Que não tem papel, né? Ele vale a palavra e a amizade, então é totalmente informal. É aquele que você faz lá na tua comunidade, lá na tua igreja, no grupo de futebol, no grupo de dança. E tem o formal, que é diferente, porque ele tem um estatuto dentro da associação, ele tem o CNPJ, diretoria e ata. É como se fosse uma empresa, mas não visa o lucro, né? Não tem fins lucrativos, mas é como se fosse. E tem tudo certinho ali, tem estatuto, tem o CNPJ, tem a diretoria, atas, né? E tudo isso para quê? Porque quando precisa abrir conta em banco, tem que ter tudo certinho, receber verba pública ou assinar convênios. Então, quando envolve essa burocracia, envolve bancos, prefeitura, né, que é receber verba pública ou assinar convênios, eles exigem que tenha estatuto, CNPJ, tudo certinho estruturado ali, né? Então, ali, o formal, ele tem mais organização que o informal. Ele é mais organizado, né? Então, qual que é a vantagem? Quais são as vantagens de se associar? A pessoa vai lá e se associa na associação. O que ela pensa? O que ela visa? Tá? Tem a força política, que é diferente. Uma associação com 50 produtores e reivindicar um problema é diferente de 50 produtores sozinhos.
Tem uma grande diferença nisso. 50 produtores se juntam e vão lá para reivindicar o problema. É diferente do que ir uma associação formada com 50 produtores. Ali tem a troca de experiência também, um ajuda o outro, né? Sozinho não iriam conseguir, não teria essa troca de experiência. Opa, deixa eu voltar ali. E tem a redução de custo também, porque mesmo ela não sendo uma cooperativa, ela pode se juntar para conseguir descontos, né? Organizar compras, um ajudando o outro. Ali, exemplos de associativismo no agro, tá? Ali na propriedade, na comunidade rural. Então, tem o sindicato rural, isso é bastante comum também, né? Que ele oferece cursos, assistência jurídica, planos de saúde. Tem a associação de criadores, isso quando envolve os animais, né? Ali de leitões, leilões, para melhorar a genética da raça. Associação de água e irrigação também, tá? Então, o técnico ali, na prática, ele vai precisar participar e sempre incentivar a associação. Ele tem que conhecer a realidade do problema de cada comunidade que ele participa. Pessoal, qualquer dúvida aí, pode levantar a mão, pode perguntar. Se eu estou indo rápido demais também, pode falar. Mas é mais teoria, né? Então. O pessoal disse que está ok, prof. Oi? O pessoal disse que está Oi, prof, não escutei, desculpa, tá bom ou não? o pessoal disse que está ok, prof. Então tá. Aqui, pessoal, tentar passar um vídeo para vocês, que tá meio complicado aqui, mas vamos lá. Tá, pessoal, então ele também falou um pouquinho, né? Status, tudo, diferença dos dois. Tá, agora a gente vai fazer uma atividade. Como que vai ser essa atividade? Vocês podem fazer em dupla ali, em trio, e vocês vão pensar nos tipos de associativismo que vocês conhecem, tá? Ali na comunidade de vocês mesmo, né? Perto de vocês. Então, um exemplo de cada categoria. Ali, um exemplo de esporte ou lazer, tá? Que vocês conhecem, um time de futebol, equipes de dança, né? E o religioso ou social, que é uma igreja, às vezes uma associação, uma ONG, tá? De pessoas, de animais. E na classe do agro, tá? Tipo um sindicato, associação de produtores de leite, qualquer tipo, tá? Então, eu quero que vocês pensem, que vocês puxem da memória ali e coloquem para mim pelo menos um exemplo de cada. Se souberem mais, podem colocar mais, tá? Mas pelo menos um exemplo de cada classe ali, tá? Cada categoria, ok? Vamos fazer? Entenderam, pessoal? Sim? Prof, eles precisam descrever a organização ali, por exemplo, da igreja, como que eles se organizam e tal, ou eles só citam um exemplo? Isso, só citar, né? Tá. Perto da minha casa eu conheço uma associação tal, esporte, ou ligado a um de esporte, né, lazer, outro religioso e outro da classe do agro mesmo. Tá bom, então. Tá bom? 10 minutos, isso? Isso, aham. Terminar antes da gente já continua. Tá bom, prof. Tá. Oi. Oi, prof. Tá escutando agora? Tá. E aí, conseguiu terminar? Pessoal, qual grupo aí pode compartilhar conosco as suas respostas? Não, ninguém conseguiu finalizar? Deixa eu ver se eu tenho acesso aqui.
eu vou chamar, vamos ver se está certo aqui essa lista. Aqui. Daniel. Tá aí? Não? Não veio. Tá. Isis. Isis. Isis? Não veio também. Veio. Renan. Tem dois Renan. Renan Ferreira. Tem dois E o Renan Ferreira. Renan Ferreira. E vocês fizeram qual? Venha participar a resposta com a turma. Da parte do esporte e lazer tem a fanfarra da escola. E na questão da religioso, social, tem a paróquia. Tá, mas daí o que a paróquia faz ali na comunidade? Tem algum exemplo? O que ela faz para... Assim, ela faz festa? O que ela faz assim para a comunidade? Você sabe? Ela faz festa, ela ajuda os outros, levando alguma vez comida ou outra para quem está precisando. Ela vai ajudar quem pode, que precisa. Tá. Aham. Tá, e da classe ali do agro, um exemplo. Faltou para nós, mas eu achei muito bem. Alguma coisa que tem aqui dentro também, de agro. Tem associação do agro. Não conhecem nada ali perto da casa de... Mas o que acontece Conhece nenhuma associação de leite aí, que é mais forte na região de vocês? Nenhuma? Nada? Acho que o mais perto que chega é fazer. É uma cidade muito pequena, daí é mais cabeça. E nem assim, às vezes não conhece pessoalmente, né? Mas ouviu falar. O mais perto que ia fazer é uma associação. É que se juntam para fazer as coisas. Porque se não conhece pessoalmente, pode ser de ouvir falar, né? Às vezes é na internet, daí pode ser também, né? Não? O que você ouviu falar? Mas eles ajudam de outra, eles vão ajudar quem eles conhecem, tem veterinário lá. Tá bom, então. Tá bom. Obrigada, tá, Renan? Tente lembrar lá a equipe de vocês e colocar no caderno, então. Não precisa nem conhecer pessoalmente, tá, pessoal? Às vezes só de lembrar, assim, de conhecer, de tal cidade, pode ser de mais de longe também. Tá, que às vezes eu sei que é difícil mesmo, né? Tá, agora eu vou ver outra pessoa, vamos ver. Roberta. Vem compartilhar. Vamos que não tem Ó, pessoal, daí toda a aula eu vou sortear então algumas pessoas para virem falar aqui, tá? Vocês ouviram lá, pessoal? A professora vai sortear os nomes para vir aqui para falar a sua resposta, tá? Isso, daí eu quero ver quem é que está fazendo mesmo. Isso mesmo. Compartilhe lá a resposta do grupo. Eu só pensei em uma. Pode falar. Pensei na fanfarra, mas o Renan já falou. Que entra no esporte, no religioso ou no agro? Acho que no esporte. Esporte e lazer. Isso aí. E o restante, o que vocês colocaram no grupo? Aí você falou. O que
que vocês tinham colocado? Tá, qual outro? Ah, o outro que a gente colocou era a quando os professores se Mas eu não entendo. Vocês não se juntaram para fazer? E aí, o que vocês chegaram à conclusão? Qual que já colocaram da fanfarra do lazer? Daí depois, religioso social. Nenhuma ONG que vocês conheçam ou que lembrem, não precisa conhecer, então, só de ouvir falar, né? Alguma atividade que a igreja faz para a comunidade, para ajudar os outros também, qualquer coisa. Excelente. Umas atividades que, por exemplo, a igreja católica faz algumas atividades para arrecadar fundos. Pode falar que vocês iam dar. Professora, eu penso. Pode ser também. Pode ser, pode falar, papai. Eu não consigo me lembrar. Professora, eu pensei em quando tipo, tá chegando o Dia das Crianças e todo mundo da igreja se junta para arrecadar brinquedos, essas coisas, entendeu? Isso aí também. Tá bom, tá certo. Caixa religioso, o quadro e o lazer. É religioso e social, né? Eles fazem para a sociedade, ali para as crianças, no Natal também eles se juntam, né? Tá bom, obrigada, pessoal. Do agro vocês não lembram nada? Não vem nada na cabeça de vocês, do agro? Não? Então tá. Então também, depois que vocês lembrarem, coloquem lá no caderno, então. Tá bom? Obrigada. Tá, já foram... Foram 2. Eu vou pegar mais um, então. Vamos ver quem que vai. Vamos ver quem que é o próximo. Vamos ver aí. É o Caio. Não veio. Veio. Gabriel Barbosa. Nossa. Tem? Não. Não tem ou não veio? Não veio. Tá. Breno. Meu Deus do céu, a sala tá vazia hoje. Faltou 300. Nossa. Uma menina, então, Gabriele. O primeiro que a gente colocou foi o vôlei das professoras. Aí a gente colocou a congregação, que eles fazem lanches comunitários antes do culto de jovens. E o último que a gente colocou foi o Laticínios Lucas. Ele vende leite e queijo. Tá bom, então. Obrigada. E na escola de vocês que tem o time de vôlei das professoras? Tá. Então tá bom, pessoal. Então vamos voltar ali. Quem lembrar depois, só coloca ali no caderno, né? O que lembrou? Tá, eu até vou conversar com a prof. Emily para ver se ela... Prof, eu até te mandei mensagem ali, depois a gente conversa, né? Sim, se não for difícil, eu não sei como que é aí para você, só para me passar quem que não faz atividade. Tá, pode deixar. Depois eu quero dar a conta de participação, né, no final. Pode deixar. E outra coisa, pessoal, eu estava vendo aqui que a nossa prova vai valer 3 pontos, né? Aí o trabalho vale 2. Aí estava pensando em fazer um trabalho com eles, prof, no dia que eles forem fazer a prova. Que daí vai ter que ir para o laboratório de informática. Aí já aproveita e faz a prova, que geralmente eles fazem, acho, rápido, né? Não demora tanto para fazer, né? Como são 2 aulas. Então a gente já faz tudo junto, daí faz a prova e eu faço uma atividade com eles lá depois também. Daí já aproveita o laboratório no mesmo dia, né? Isso é bom, porque eu teria que ver a disponibilidade do laboratório para 2 seguidas.
Para quando, mais ou menos? Eu fiz. Eu tenho que ver certinho. Eu fiz ontem o plano de aula, até vou mandar, né? Você vai receber também, daí lá tá a data. Tá? E aí, daí eu vejo já a disponibilidade. Isso, aí. Tá. Daí, se não puder, né? Pelo menos, então, fazer a prova, é o mais importante, né? Daí, depois eu vejo certinho lá das atividades. Então. Tá bom. Que tem um dia que tem o laboratório livre. Deixa eu confirmar aqui. Aqui, ó, na quinta-feira o laboratório. Não, perdão. Está ocupado todos os dias, mas daí eu converso com uma das professoras. Daí encaixar a nossa. Tá, então só para saber daí se vai ter a possibilidade de pegar duas, né? Ou uma só, então, para eu poder me. Aí você só me avisa o dia. Tá, não, essa semana ainda você vai receber o plano de aula de todas as. Aí ali vai ser a semana de provas para todas as disciplinas, para todas as matérias, né? Sim. Então tá. Obrigada. Vamos continuar, pessoal. Pessoal. Peraí. Ali, então, foi a nossa primeira aula de hoje, né? Então, a gente aprendeu o que é o associativismo, tá? Que é um grupo de pessoas que se reúnem para um objetivo comum, seja ele social, político ou cultural, tá? E a base, o associativismo, ele vem antes do cooperativismo. Começa com uma associação, aí vai crescendo, vão tendo novos objetivos, e ali podendo formar o cooperativismo, tá, pessoal? Então, começa com uma associação, muitas das vezes, depois vai crescendo, eles vão tendo outros objetivos, né, finalidade econômica também, aí se torna uma cooperativa. Tá? Isso vai depender também dos associados ali, se eles têm essa intenção, né, de formar uma cooperativa. Com alguma dúvida, tirando ali o sindicato, quase, né, que quase ninguém teve um exemplo. Teve alguma dúvida dessa aula, pessoal? O que vocês acham? Alguém tem alguma pergunta? Prof, eu acho que eles não disseram, mas eu acho que ficou meio em dúvida ali a parte do agro, do associativismo no agro. Na verdade, ali foi a Gabriele, né? Foi a Gabriele, tá? Gabriele que falou ali do... Ela falou de compra e venda do leite ali. Acho que se encaixaria mais numa cooperativa, porque a associação, ela não tem objetivo econômico, ela não visa o lucro, né? Então, acho que ali talvez seria mais para a cooperativa do que para a associação. Assim, mas como vocês falaram que não tem perto ali, né, tinha que ser um sindicato rural que luta ali pelos direitos dos trabalhadores rurais, né, alguma associação, digamos, vamos ver, associação de bananicultor, que tem bastante aqui, Santa Catarina também tem, Guaratuba, que mais? Ali eu dei o exemplo, né, de associação de produtores de leite. É que eles se juntam, às vezes, mas não para obter lucro econômico, tá, pessoal? Então, essa é a diferença de associação para cooperativa. A cooperativa sempre vai ter ela espera o retorno econômico, mas a associação não. Ela se junta para obter direitos, tá? Entre os associados. Com alguma dúvida? Consegui? A Michele colocou aqui uma dúvida sobre... Ela não entendeu a parte da associação, que daí depois evolui para uma cooperativa. Uma associação evolui para uma cooperativa. Sim, geralmente eles se juntam, a base deles começa com uma associação, né? Às vezes, um exemplo? Precisamos arrumar a estrada, que está ruim para o caminhão sair da nossa propriedade, da propriedade ali das pessoas, de um grupo, então eles se juntam para arrumar essa estrada. Só que daí,
eles vão vendo que eles têm a possibilidade de vender o produto deles, mas isso mais lá para frente, né? Eles veem que tem a possibilidade de vender, de comprar coisas mais baratas, comprar os insumos mais baratos, aí acaba formando uma cooperativa, né? Então, começa com uma associação para resolver um problema ali da comunidade, né, do grupo deles, ali no caso do agro, né, o grupo de produtores, e depois eles vão vendo outras necessidades, necessidade de venda, de compra, né, para ter mais lucro, aí acabam formando uma cooperativa, tá? Tá certo? Só mais uma questão. E aí, qual que é o processo formal para eles se tornarem aí uma cooperativa? Eles precisam criar alguma coisa? Isso a gente vai ver, vou colocar outra aula aqui, mas tem que ter estatuto, a cooperativa, CNPJ, tudo isso, né? Ficou claro agora, pessoal? A gente vai ver na outra aula, agora eu já vou colocar ali os slides para vocês, aí a gente vai ver a diferença, o que precisa para virar cooperativa, tá? Aí eu vou falar, então, daí a próxima aula, daí qualquer coisa, se não ficou claro, daí a gente volta nessa questão aí. Tá bom. Vamos tentar colocar outra aula agora. Os meninos lá estão copiando, fizeram uma atividade, o registro. Agora vamos voltar para os nossos. Tá aparecendo certinho para vocês ali o slide? Parece. Uhum. Então tá, pessoal, agora que a gente vai ver mesmo a diferença, né? Tá, então o que a gente vai fazer nessa aula agora? A gente vai ver ali a diferença jurídica, né, de uma associação e uma cooperativa. A gente vai ver que a associação, a gente vai debater aí essa ideia de que a associação, ela não tem fim econômico, ela é geralmente voltada para o lado civil, social da comunidade. Já a cooperativa, ela é a parte comercial, e ela sempre vai ter objetivo econômico, tá? Para dividir depois entre os cooperados. Então, vamos ver. Então, pessoal, ali, ó, um exemplo para vocês, né? A Associação de Mulheres do Bairro Rural, elas faziam pão, elas doavam esse pão, elas se reuniam, aí elas doavam e vendiam lá na feira da cidade, tá? Só que elas decidiram crescer, elas viram que tinham a possibilidade de expandir essa produção de pão. Então, elas compraram um forno industrial, elas contrataram um vendedor e começaram a vender pão para supermercados da região. Elas começaram a comercializar esse pão e emitindo nota fiscal de venda, né? Então, o que aconteceu? A Receita Federal foi lá e multou a associação, tá? Porque elas estavam agindo como um comércio, com fins lucrativos, né? E a associação não pode ter fins lucrativos. Então, a associação, ela não paga imposto. Esse que é o problema. Ela não paga imposto. Então, se ela começa a lucrar com isso, ela começa a vender, começa a lucrar, então tá errado, é ilegal. Então, foi lá a Receita Federal e multou essa associação de mulheres ali, do bairro. Tá? Então, qual que foi o erro jurídico? Tá? O que aconteceu nesse caso? A gente vai ver ali para frente, a gente vai ver qual que foi o problema para elas terem sido multadas.
Tá, então, elas não podiam obter lucro, tá? Porque a associação é para fins sociais e culturais, elas não podiam obter lucro, entendeu? Então, quando elas começaram a vender em escala no mercado, ali, começaram a comercializar, colocar o pão delas ali no mercado para ser comercializado, elas deviam ter aberto uma cooperativa. É aí que passa de associação para cooperativa. Ok? Então, ali, usar a associação para fazer comércio é ilegal. Tá? É desvio de finalidade que eles falam. Tá? Então, quando elas viram que tinha mercado, que elas estavam lucrando com o pão delas, elas deveriam ter aberto uma cooperativa. Por isso que elas foram multadas. Então, ali, a associação, gente, é uma associação, é uma sociedade civil, desculpa, sem fins lucrativos. Qual que é o objetivo da associação? Sempre o bem-estar da comunidade, cultura, esporte, tá? Ou defender alguma classe, tá? Essa sempre vai ser a finalidade da associação. Já a cooperativa é como se for, é uma empresa, né? Tem um lado comercial. É uma sociedade de pessoas com natureza econômica. Ela só não tem a finalidade de lucros empresariais, porque no fim ela vai dividir aquela sobra, o lucro que sobrou no final com os cooperados, tá? Não fica com uma pessoa só, não fica com o dono da empresa, numa empresa comum, né? O lucro fica só para o dono. Ali na cooperativa, o que sobra, o lucro é dividido entre os cooperados. Tá, aqui, bom, agora a gente vai ver a diferença de associação e cooperativa. Tá, a associação é o ideal ali para sindicato, para clubes, para igreja, para caridade, né, ONGs. O foco é social e cultural. Já a cooperativa é para atividades produtivas. Tá? Um exemplo ali, comprar insumo junto, que sai mais barato, né? Os produtores se juntam para comprar um insumo para poder plantar, para depois, para comercializar a safra. Tá? Então, o foco sempre vai ser o econômico. A associação não tem fins lucrativos, a cooperativa tem. Tá? A destinação do lucro, o que que acontece? A associação, ela também pode ter lucro no final do mês, né? Dependendo do que é feito ali da atividade, ela pode ter lucro. Não é proibido ter lucro na associação. Só que a diferença é para onde que vai esse lucro? Tá? Na cooperativa, volta para ser dividido entre os sócios, entre os cooperados, tá? Isso é proporcional ao que o sócio trabalhou durante o mês ali, durante ao que ele trabalhou durante o mês, tá? É proporcional. Se ele investiu bastante, se ele tem bastante, então ele recebe mais no final também. A divisão do lucro vai ser maior para ele. Já na associação, o dinheiro que sobra não é dividido entre os associados, ele vai ficar na associação. Tá? É como se tivesse uma caixa ali, uma caixinha de dinheiro, né? E o dinheiro vai ficar ali. O lucro fica ali na associação. Não pode ser dividido entre os sócios. Ok? E ali vai ser reinvestido na comunidade de novo, em festas, né? Em melhorias, melhorias na sede também da associação. Então, tudo que sobra na associação tem que ficar dentro da associação. Não pode ser dividido. Oi. Professor, tira uma dúvida, por favor. Anteriormente aparece ali que a associação não pode ter fins lucrativos. Mas daí ela também pode ter esse lucro? Não ficou muito claro. Isso. Assim, dependendo, né, da atividade, não é proibido ter, eles só não podem visar, os associados não podem visar ter lucro, né? Eles não podem comercializar em larga escala para ter o lucro, visando o lucro, tá? Só que, porventura, em algumas situações, pode ser que ocorra que tenha lucro, dependendo do tipo de atividade ali. Então, ali quer dizer que se tiver lucro, não pode ser dividido entre os associados, tem que ficar na sede da associação, né? Para ser usado ali dentro mesmo, né?
Então, mas não é errado, então, dizer que a associação não pode ter fins lucrativos? Ela não pode visar, ela não pode trabalhar, os associados não podem trabalhar visando ter lucro, né? Se for uma coisa explícita, assim, que eles estão trabalhando para conseguir o lucro. Isso é errado, como no caso ali das moradoras ali, né, da associação, que elas começaram a fazer o pão e começaram a vender sem a nota fiscal de venda. Então, elas agiram de má fé, né? Porque elas sabiam que elas iam ter o lucro ali, o retorno. Tá? Mas não quer dizer que não possa ter lucro. Às vezes, dependendo da atividade que eles fazem ali mesmo, rifa, tá? Eles vão fazer alguma rifa para comprar alguma coisa, igual no caso da outra aula lá. Eles fizeram uma rifa para comprar o jogo de camisa. Aí arrecadaram R$ 1.000 e o jogo de camisa foi 500, então sobrou. Tá? Então, o que eles vão fazer com essa sobra? Eles deixam dentro da associação para reinvestir na própria associação, para investir na sede, tá? Fazer festa, melhorias na comunidade. Tá? Ficou claro? Ficou claro essa parte? Da associação, da questão de que eles não podem concentrar dividir os lucros entre si, se tiver, mas precisa ficar ali dentro da sede. Ali no caso da venda do pão ali, foi legal, né? Não foi legal o que elas fizeram. Elas sabiam que elas estavam lucrando, elas estavam fazendo a comercialização ali sem a nota, sem a nota fiscal. Já no caso de uma rifa, que é um exemplo, não está visando o lucro, né? Está visando resolver aquele problema, que seria o caso ali de comprar o jogo de camisa, né? Mas sobrou, vendeu mais do que precisava ali a rifa. Então, sobrou o dinheiro no final. Então, volta para dentro da sede o dinheiro, tá bom? Ficou claro? Ficou claro, pessoal? Sim? Eles disseram sim, pode avançar. Então, ali, peraí. Ali, o que eu estava falando para vocês, né? Tem a associação do bairro, lá tem uma associação no bairro, eles compraram um trator, né? O trator é de todo mundo, é de todos os associados, tá? E se a associação acabar, o trator ele pode ser dividido, pode ser vendido e dividido o dinheiro entre os associados. O que vocês acham? Eles se juntaram, conseguiram comprar um trator, só que a associação acabou, né? O que eles vão fazer com o trator? O que vocês acham? E aí, pessoal? Vocês entenderam? Olha, se a associação do bairro comprar um trator, o trator é de todo mundo. Se a associação acabar, o trator pode ser vendido e o dinheiro dividido entre os vizinhos? Vocês acham que sim ou não? O que vocês acham que acontece com o dinheiro do trator? Sim. Eles disseram, acho que sim. Pode ser vendido, é vendido e pode ser dividido entre os associados. Então, pessoal, não pode, tá? Porque o trator, ele é da associação. Mesmo que a associação acabe, tá? Ela tem que dar um outro destino para esse dinheiro, tá? Então, geralmente, o que acontece nessas situações? O dinheiro é destinado para uma outra associação, tá? Eles veem ali a associação que eles querem destinar esse dinheiro, tá? Alguma entidade semelhante, alguma ONG, tá? Então, eles não podem dividir entre os associados, até no final. Mesmo que a associação acabe, eles não podem fazer essa divisão do dinheiro. Eles têm que destinar esse dinheiro para uma outra associação, para uma outra entidade da escolha deles. Tá? Então, não pode ser dividido. No caso da cooperativa é diferente, né? Pode ser dividido. Entenderam? Entenderam? Não pode ser dividido. Nada pode voltar para o bolso dos associados. Mesmo quando acabar a associação, não pode ir para o bolso deles. Então, ali, em relação ao patrimônio, tá?
ali, ó, que a gente estava falando ali, de não voltar para o bolso dos associados na associação, tá? O patrimônio é social. Então, se ela fecha, os bens vão para outra associação ou para o governo. Se eles não quiserem repartir com outra associação, com uma ONG, volta para o governo, tá? Já na cooperativa, tudo pertence aos sócios. Então, se você sai da cooperativa, você saca a sua parte, tá? Eu estou ali na cooperativa, sou um cooperado, eu não quero mais participar daquela cooperativa. A hora que eu sair, eu recebo a minha parte. A parte que eu investi ali na cooperativa, que eu tinha participação, eu recebo de volta, tá? Então, essa é a diferença da associação para a cooperativa, tá? Então, ali, ó, por isso, em relação aos negócios, a cooperativa é mais segura, porque você tem um retorno financeiro, né? Se você sai, você consegue recuperar o dinheiro que você investiu. A associação, ela é mais simples, ela é mais barata, tá? A cooperativa, ela é mais complexa. Tem que ter, no mínimo, 20 pessoas para formar uma cooperativa. Já na associação, não. A associação não tem o mínimo de pessoas ali exigida para abrir a associação. A cooperativa tem mínimo de 20 pessoas. Tá? Então, ali na prática, você só vai, que foi perguntado, né? Ah, como é que eu mudo de associação para cooperativa? Quando começar, você vê que vai começar a ter lucro. Senão, não adianta. Se você tem associação ali, o grupo de pessoas que não tem lucro, não tem finalidade econômica, para que você vai montar uma cooperativa? Né? Não tem cabimento você montar, perder dinheiro ali, investir dinheiro na cooperativa se você não tem o retorno financeiro. Então, se você vê que está crescendo, que o negócio está crescendo, né? Aí sim justifica a abertura da cooperativa. E, pessoal, é um resumo, tá? De associação e cooperativa. Ali na associação, a finalidade é social e cultural. Já na cooperativa, é econômica. Tá? O lucro na associação, se tiver reinvestido na associação, lá na cooperativa é distribuído aos sócios, né? Repartido aos sócios. O patrimônio é social, é da entidade, não é dos associados. Já na cooperativa, o patrimônio é do sócio. Então, tudo que sobra, o lucro, é dividido entre os sócios. O patrimônio que fala também ali é a sede, né? No caso, a sede física ali, né? É a empresa, é a estrutura da empresa. Na associação, o vínculo é idealista, que geralmente parte de um ideal, né? Um ideal de vida, de na comunidade. Serviços voluntários também fazem parte da associação. E já a cooperativa, meramente o vínculo é comercial, sempre visando o negócio e o lucro, tá, pessoal? Alguma dúvida ali? Ficou alguma dúvida da diferença de associação para cooperativa? Ficou alguma dúvida? O que é uma associação? E a cooperativa? Não sei se você ouviu, prof? Não, não consegui ouvir. Espera, deixa eu ver. Pode falar, Sara. Vai lá, o que é a associação? Na associação são pessoas sociais, culturais, e não tem muito lucro próprio. E na cooperativa, é uma empresa, que pode ser, com um mínimo de 20 associados, com fins monetários, lucrativos. Sim, aham. Isso. A cooperativa, ela já tem o estatuto dela formado, né? Cada cooperativa tem seu estatuto, tem CNPJ, né? Tem tudo certinho ali conforme a lei. Isso facilita depois também para eles terem crédito, né? Os bancos. Então, por isso que é mais fácil, né? O banco fornecer um financiamento
para uma cooperativa do que para uma associação. É mais difícil a associação, porque não tem CNPJ, não tem uma garantia, né? O banco não tem garantia. Já na cooperativa ele tem, né? Tem o CNPJ, tem estatuto, tem diretoria, tem tudo. Então, daí ali é mais fácil para ter o financiamento para eles obterem o financiamento rural, né? Tá, pessoal, agora vamos ver um vídeo, tá? Falando sobre as cooperativas do Paraná, que é bem forte aqui a base do cooperativismo no Paraná. Tá? Vamos tentar colocar aqui para vocês. Assistiram, pessoal? Deu certo aí? Deu certo, Sofia. Tá. Ali passou um pouquinho, né, da história do cooperativismo no Paraná, das cooperativas, como é que funciona. Tá, pessoal, aqui teria oportunidade para fazer, né, mas como a gente já começou atrasado, não vai dar tempo. Tá, era para dividir a turma em grupos ali, né, e daí tem essas situações, vocês teriam que falar o que era melhor naquela situação, ou criar uma associação, uma cooperativa, dependendo da situação de cada grupo. Tá, mas então eu vou falar para vocês, eu vou ler aqui para vocês, e eu quero que vocês me respondam, então. Tá, o que vocês acham? Em grupo mesmo aí. Tá, vocês estão conseguindo enxergar bem ali, porque ficou pequeno, né? Não consegue, eles disseram que não conseguem enxergar. Peraí, eu acho que eu espero que é o meu. Ficou pequeno mesmo o slide. Deixa eu ver se eu consigo deixar de um jeito. Mas eu leio então para eles. Ó, pessoal, ali uma situação, tá? A primeira situação, então. Produtores querem organizar uma festa do milho e representar a comunidade rural perante a prefeitura. Então, eles querem fazer uma festa e reivindicar os problemas da comunidade ali para a prefeitura. O que vocês acham? Eles devem criar uma associação ou uma cooperativa? Associação. Isso. Por que é uma associação nesse caso? Estão buscando o direito deles. Isso mesmo. Ali, a situação 2. Produtores querem comprar adubo em grande quantidade para conseguir desconto e vender soja juntos. Então, é um grupo de pessoas, um grupo de produtores, querem comprar adubo em grande quantidade e pagar mais barato. E aí, associação ou cooperativa? Por quê? Porque eles querem comprar mais barato, né? Paga mais barato ali no insumo. Tá, agora a situação 3. Moradores querem cuidar da manutenção da estrada rural e organizar cursos para jovens do campo. E aí? Associação cooperativa e por quê? Por quê? Ouviu? Cuidar, fazer a manutenção da estrada, né, pessoal? Tá, então, no caso, a associação mesmo. E ali, o último, pequenos produtores querem construir um armazém coletivo e dividir os resultados das vendas. E aí? Cooperativa também. Por que é uma cooperativa? Isso, estou pensando lá na frente, né? Construir um armazém para obter lucros e dividir ali os resultados dos lucros também, tá? Das vendas. Então, é isso. Então, voltando ali para o resumo da aula, tá? Batendo na tecla de novo, pessoal. Associação, o foco dela é social, político ou cultural, tá? Não tem fins lucrativos
e o dinheiro fica na entidade, ele não sai dali. Mesmo que a associação acabe, os associados não têm o direito de dividir o que ficou ali na associação, né? Ou vai para outra associação, vai para uma ONG, ou, em últimos casos, volta para o governo, tá? Vai voltar para o governo ali. Já a cooperativa, o foco dela é econômico, é comercial, tá? Ela não tem fins lucrativos empresariais. O que é isso? É que só um dono da empresa que tem o lucro, né? Numa empresa comum. Só o lucro fica todo ali para o dono da empresa. Já na cooperativa, tudo é dividido entre os sócios. É essa a diferença, então, da cooperativa para uma empresa comum. Tá? Então, na empresa comum, apenas os donos têm acesso ao lucro. Já na cooperativa, todos os sócios têm acesso ao lucro. Tá? Então, ali, qual que é o papel do técnico? O papel do técnico é usar a ferramenta jurídica certa para não ter problemas fiscais. Então, ali ele vai saber diferenciar entre uma associação e uma cooperativa, o que é mais vantajoso para aquele grupo de pessoas ali na comunidade. O que eles devem abrir? Se eles devem abrir uma associação, uma cooperativa. Então, esse vai ser o papel do técnico na comunidade, tá? Vai dar apoio a essas pessoas para elas verem o que elas devem abrir, associação ou cooperativa. Tá, pessoal? Então, a gente chegou no fim aí também dessa aula, tá? Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida, pessoal, que vocês entenderam? Alguma questão? O pessoal lá de trás está ok? Ficaram com alguma dúvida, alguma coisa? Não? Entenderam a diferença da associação com a cooperativa? Sim? Deu para entender bem, né, pessoal? A diferença de uma para outra, né? E quando deve abrir associação, quando deve abrir uma cooperativa, né? Muitas vezes começa só com a associação e vai evoluindo até formar, até chegar na cooperativa, né? Tá? Então, só lembrando vocês que o material já está disponível lá no Class, tá? Que vocês têm acesso, qualquer dúvida, entrem lá, consultem o material, façam atividades, quem não fez, tá? Se alguém que não fez agora tem a oportunidade de fazer e trazer na aula que vem, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo lá também, mandar mensagem, tá bom? Oi, prof. Prof, e daí as atividades que eles já fizeram em sala, em aulas anteriores, eles vão ter que aplicar lá ou a gente vai daqui em diante? Pode ser daqui em diante, então. Tá. Tá? Assim, se alguém não fez, digamos, hoje, teve algum aluno que não fez, né? Tem uma chance ainda de trazer na outra aula. Aí falar assim, prof, eu fiz em casa, estou trazendo aqui, né? Tá, você conseguiu ver agora se todos fizeram? Se o quê? Você conseguiu ver se todos fizeram? Ah, sim. Até te mandei mensagem ali, não sei se você viu. Não, acho que eu não vi. Ah, tá. Mas se não deu agora também, então que comece para outra aula. Tá, porque daí no final quero dar nota para eles, mas eu queria que todos participassem, né? Que todos tivessem ali o exercício no caderno. Não, tá, mas... daí qualquer coisa, se ninguém fez, se alguém não fez, daí só me passa ali depois. Tá bom. Tá bom, então? Tá joia. Tá bom, pessoal. Obrigada, tá, pela atenção. Até a próxima aula. Tchau. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, obrigada.